é que, em geral, o ser humano ele não tem, a verdade é essa, ele não tem amor pela liberdade. Primeiro, ele não tem ciência da possibilidade dessa liberdade. Depois que ele toma ciência disso, porque leu alguma coisa, porque ouviu alguma coisa, porque acredita ter aprendido alguma coisa sobre esse assunto, que é o assunto da autorrealização, o que eu tenho percebido é que nós, seres humanos, nós não temos amor pela liberdade. Então a gente até acha interessante essa possibilidade, mas acha como que algo que, por alguma razão, não nos toca tão profundamente. Existem pouquíssimos que têm esse afã de verdade, essa esse querer de verdade pela liberdade. Então não há amor pela liberdade. E eu tenho para mim que aqui, quando tratamos de autorrealização com vocês, para mim um elemento principal é você estar internamente queimando por isso. Queimando por isso. São poucas as pessoas que estão queimando por isso. O que o ser humano quer é uma liberdade conveniente. Essa liberdade conveniente é uma espécie de refúgio temporário de suas contradições, de seus conflitos, de seus medos, de seus diversos e inúmeros temores. Então, o ser humano, ele não quer de verdade, porque ele não tem amor à sua liberdade. Estressado, ansioso, deprimido, preocupado, aflito, na dor da inveja, do ciúme, mas ele não está disposto a lidar com isso. Ele não está disposto a lidar com isso. Na realidade, ele nem nomeia o estado para si mesmo. Ele só começa a nomear quando o quadro interno de dor é muito, muito forte. Aí ele começa a repetir aquilo que o seu médico lhe disse sobre o seu estado. Ó, isso é ansiedade, isso é depressão, isso é solidão, isso é fobia, isso é... Aí ele começa a dar nome. A princípio, nem isso. O que o ser humano busca é um refúgio temporário para uma crise psicológica, para um sofrimento psicológico. Por quê? Porque ele não tem amor de verdade à sua liberdade. Então, mesmo sabendo que isso é possível, ele não consegue confiar nisso e nem ter empenho, nem interesse real por isso. Então, são poucos aqueles que têm amor à liberdade. Então, entre os buscadores, a gente encontra alguns poucos, dos muitos buscadores, alguns poucos que querem de verdade, porque estão queimando por isso, se aplicar a essa liberdade, porque carregam esse elemento do amor. E o sinal desse elemento está queimando por isso. E quando você está de verdade queimando por isso, você naturalmente desenvolve uma autodisciplina. Notem a palavra disciplina aqui. Eu tenho usado essa palavra, mas eu tenho percebido que também isso é muito mal compreendido. Para nós, disciplina é uma coisa que você é obrigado, ou você se obriga. Então, quando se usa a expressão disciplina, a ideia que se tem é de se obrigar a fazer o que não quer.
ou fazer de um jeito rápido para terminar logo, ou não fazer, ou encontrar um jeito de não fazer. Então, há essa questão dessa disciplina, desse se forçar, desse se obrigar. Já, no entanto, quando existe esse amor pela liberdade, aparece dentro de você uma coisa muito natural, uma autodisciplina real. Não é um se forçar a fazer, forcejar isso, se obrigar isso. É simplesmente a alegria de investigar a verdade sobre quem você é. Isso é amor à liberdade. Então, me parece que esse é um ponto aqui muito importante para tocar com vocês. A beleza dessa aproximação do autoconhecimento é que isso, aos poucos, vai se mostrando para você. A razão em que você se aproxima, isso vai mostrando para você, isso vai despertando em você uma alegria, que é a alegria da autodescoberta. Quando você percebe claramente o poder que tem, por exemplo, nesta autoobservação, a alegria que isso traz, isso desperta em você esse amor pela liberdade. E na razão em que você se aproxima disso, isso começa a queimar cada vez mais. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é a partir da minha vivência. Não estou teorizando aqui, eu não sou um teórico a respeito da autorrealização, teorizando sobre iluminação espiritual. Eu não me propus a compartilhar isso nessas falas, nesses encontros presenciais ou aqui nesses vídeos, falando a partir de uma teoria. A autorrealização é você em seu ser, quando isso se assenta. E a partir daí você fala, você compartilha, ou não. Eu tenho essa alegria de compartilhar, então é isso que eu faço. E o que eu estou dizendo não é teórico, é baseado nessa vivência. Na razão em que você se aproxima desse autodescobrimento, e autodescobrimento requer autoconhecimento. Não é o autoconhecimento, segundo o último livro da psicologia, do doutor fulano, não é o autoconhecimento que você ouviu a expressão autoconhecimento lá no consultório do seu psiquiatra, do seu psicólogo, ele usa muito a expressão, não é esse autoconhecimento que estamos falando aqui. Eu não sei o que vocês entendem também por autoconhecimento. Ah, eu li um livro sobre isso. Não, eu li 8 livros sobre isso. Tá, e é exatamente o que eu estou dizendo. Autoconhecimento escrito no livro, você abre um dicionário e você tem a descrição da palavra autoconhecimento. Você consulta no Google, você tem a descrição da palavra autoconhecimento. Não é disso que estamos falando. Estou falando do autoconhecimento. O que é o real reconhecimento dos seus medos, dos seus desejos, das suas contradições, dos seus conflitos, dos seus diversos temores que você oculta de todo mundo, mas nunca de si mesma, de si mesmo. Estou falando da ausência dessa compreensão de todo esse movimento psicológico que lhe impede, por exemplo, de se relacionar de uma forma inteligente com a esposa, com o marido, com os filhos, com os empregados, seus funcionários ou com o seu chefe. Então, o seu trabalho é estressante? Não, não é o seu trabalho estressante. Você está estressado. Não é o seu trabalho que lhe estressa. Existem pessoas no seu trabalho que fazem a mesma coisa que você, sem nenhum nível de estresse. Ah, mas eu não consigo encontrar. Com os seus olhos, você jamais vai encontrá-lo. Você tem que ter olhos para ver quem está desestressado. E estando estressado, você não consegue enxergar. Você só vai ver a si mesmo sempre em todo lugar. Então, o ponto é que não há essa aproximação da verdade, porque não há autoconhecimento. É necessário se compreender. Então, a ilusão desaparece sobre quem você é. Nessa alegria desta
disciplina, desta autodisciplina. O que nasce dessa autoobservação, o que é fruto desse autoconhecimento. Notem o que eu estou dizendo, autoconhecimento, sem autoconhecimento não há a base mínima para o despertar da meditação. Você tem que despertar para a meditação. Então, como não há amor à liberdade, você não sabe nem tem interesse por meditação. Ou, quando muitos, aplica aquilo que eu tenho chamado de meditação terapêutica. Aquela meditação que, na verdade, ela tem uma função de tratamento psicológico. As técnicas diversas de meditação, a meditação para dormir, a meditação para o estresse, a meditação para a ansiedade, a meditação para a ajuda, o auxílio da depressão. As diversas buscas de técnicas de meditação, que em geral as pessoas procuram, são refúgios temporários para estados de crise. O que funciona apenas como uma prática de meditação terapêutica, de auto-hipnose. Auto-hipnose. E a auto-hipnose em si não é nada simples, requer ainda uma disciplina, que é aquela disciplina que a pessoa, na crise, se obriga a fazer. E aqui eu estou falando de algo completamente diferente disso, eu estou falando da real meditação que nasce dessa espontânea e natural alegria da autodisciplina, de se ver, de se observar, de ter a alegria de se compreender. E com isso nasce isso. Nessa alegria, o fim do estresse, da ansiedade, das diversas formas de medo. E você tem alegria dessa auto-inquirição, dessa auto-investigação, desta auto-observação. Essa é a forma de nos aproximarmos daquilo que somos. A real forma de nos aproximarmos daquilo que somos é pelo amor à liberdade. O amor à liberdade vai lhe dar a ciência desse mecanismo psicológico, de como você funciona. Você não tem que entender como sua mulher funciona, como seu marido funciona, como seu patrão funciona, como seus empregados funcionam. Para não estar ansioso, estressado, nervoso com eles, para estar numa relação saudável, inteligente, bonita com o outro. Tudo que você precisa é compreender aquilo que se passa dentro de você. Então, compreender esse mecanismo da mente, se autocompreender. Então, é possível uma nova mente surgir. Essa condição de mente dualista, onde tem você e o mundo que tem que girar em torno de você para você ser feliz. A famosa expressão egocentrismo, eu não sei que significado dão a isso, mas eu entendo egocentrismo como o ego no centro da experiência. Então, isso desaparece. Esse posicionamento de alguém presente, isso é muito, muito factual, muito real, muito presente na vida desse mim, desse ego. Tudo tem que gerar em torno de você para você estar bem. É tanta loucura, é tanta insanidade, que quando alguém olha para você, um pensamento já lhe diz dentro da cabeça, ó, não gostou, não quer ver você, não gosta de você. Isso é loucura. Então, existem diversos estágios internos de insanidade dentro de cada um de nós que a gente não percebe. E a gente começa a perceber com base no autoconhecimento. Essa autoobservação começa a lhe mostrar isso e é uma alegria, essa disciplina que nasce desse amor de se autoobservar.
de soltar essa dependência psicológica, essa dependência emocional, de como alguém olha para mim, do que estão falando sobre mim, do que estão pensando sobre mim. Gente, como você pode saber o que estão pensando sobre você? Como você pode saber, ao olhar para alguém, o que o olhar dela representa, o que o semblante dele representa? Mas a sua mente produz isso. Isso é egocentrismo, é o sentido de um eu presente querendo que o mundo seja do jeito que ele projeta. Então, autoconhecimento, gente, é a base para a quebra disso. Não é psicologia, não é psicologia, é autorrealização. O assunto aqui não é filosofia, é autorrealização. O assunto aqui é quem sou eu, não é quem é o outro, o que é o mundo, quem é Deus, o que é a vida. Essas perguntas a gente deixa mais para os filósofos ou para aqueles que querem, dentro da psicologia, dar uma explicação para essa coisa insana que é a mente egóica, para essa proposta de ideias que o pensamento tem afirmado ao longo de milênios sobre a vida. A gente deixa tudo isso de lado e a gente olha para dentro de nós mesmos e descarta o sentido de separação e põe fim ao ego, agora, aqui, nessa direta observação, sem o sentido de separação. Aqui eu tenho falado com vocês como a gente faz isso, eliminando a dualidade, eliminando o observador, eliminando o pensador, eliminando a ideia de alguém que julga, que compara, que avalia, que analisa, que entende, ou acha que sabe. A gente abandona. Esse autoabandono de si mesmo é a mente se abandonando, é a mente se soltando dela mesma. A mente egóica se soltando, se expondo e, portanto, se dissolvendo nesta inteligência, nesta consciência, nesta verdade não dual. Isso é meditação. Portanto, esse é o assunto aqui. Olhar para isso que nós somos, essa autoobservação, quero colocar um pouquinho mais isso, essa autoobservação requer este amor à liberdade. Sem isso não há autoconhecimento. E sem autoconhecimento não há real meditação. No máximo, expedientes como refúgio para temporariamente você psicologicamente relaxar, respirando de uma certa forma, sentindo uma certa paz, uma certa bliss, ouvindo uma música, cantando um mantra. E depois disso, a criança grita, o marido reclama, a esposa xinga, e o patrão é mal criado, e os empregados não querem atender, e o estresse está presente. E o nervosismo está presente, e as diversas formas de preocupações estão presentes, tudo em razão de uma identidade ilusória que quer consertar o mundo, quer fazer do mundo algo para ele ser feliz, para ele estar bem. E é só ele, o interesse de tudo é só ele, por ele e para ele. E a gente abandona isso tudo. Se há esse amor à verdade. Se há esse amor pela liberdade. Ok? É isso. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.